Olá, hoje vamos falar mais um pouco, e muito, aliás, mais um muito, sobre Obamagate, porque há muitas notícias relevantes a respeito do assunto. O Comitê Judiciário do Senado, liderado pelo presidente Lindsey Graham, que é republicano de South Carolina, votará no dia 4 de junho próximo a decisão de intimar documentos e testemunhas de mais de 50 funcionários atuais ou do antigo governo, incluindo o ex-diretor do FBI James Comey e o da CIA John Brennan. O painel está investigando a chamada Operação Crossfire Hurricane, o código da investigação de contra-inteligência sobre as alegações de que Trump tinha ligações com a Rússia. A lista de nomes inclui outros grandes, como o ex-diretor da Inteligência Nacional, James Clapper, a ex-procuradora-geral Loretta Lynch, ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Samantha Power, vice-diretor do FBI, Andrew McCabe. A lista enorme está lá no meu site, estará em artigos ligados a esse programa. Vocês verão, quem tiver interesse, a lista é enorme. O esforço de Graham provavelmente seguirá em frente. De acordo com as regras do comitê, ele deve obter o consentimento da principal democrata no comitê, que é a senadora Dianne Feinstein, ou obter uma votação majoritária, antes que possa emitir as intimações. Os republicanos superam nesse conselho, republicanos superam por 12-10. Mas ou ele obtém a anuência da Dianne Feinstein, ou ele tem que ganhar de 12-10 para poder emitir as intimações. Uma outra fonte de informações hoje é a de William Barr, Attorney General. Ele declarou o seguinte: o aparato policial, abre aspas, o aparato policial e de inteligência desse país estava envolvido no avanço de uma narrativa falsa e totalmente infundada de conluio russo com o presidente. O que aconteceu com o presidente nas eleições de 2016 foi abominável. Foi uma grave injustiça e sem precedentes na história americana. Essas são as palavras de William Barr, Attorney General atual. No entanto, no programa passado, eu havia dito que seria intimado Obama, Joe Biden, Hillary, etc. Negativo. William Barr não chamará Obama, não intimará Obama, nem intimará Joe Biden. Quanto a Hillary, não se sabe ainda. A princípio, parece uma má notícia, né? Porque Obama é o homem que chave da coisa, ele é que comandou toda essa traição. Não ao Trump, essa traição ao governo americano e aos americanos, ao povo americano. Porque, na verdade, isso, como disse o próprio Barr, nunca havia acontecido com um presidente em toda a história dos Estados Unidos. Então, Obama deveria ser chamado. No entanto, esses caras não pregam prego sem estopa. Brennan sabe muito bem o que aconteceria. E ele explicou isso numa palestra, dizendo o seguinte: chamar um presidente
um ex-presidente para depor e um futuro candidato a presidente, Joe Biden, implicará numa série de apelações e apelações e apelações que levarão anos. Não é só aqui que a justiça é tarda. Lá é mais rápida, normalmente, mas para um ex-presidente não se sabe como seria, porque nunca aconteceu isso. Nunca um ex-presidente foi chamado, intimado a depor num comitê do Congresso. Ora, então, Biden preferiu fazer o seguinte: ele vai chamar essa lista toda que o Lindsey Graham, e são duas investigações separadas. Na verdade, uma é a do Comitê Judiciário do Senado e a outra é a do Attorney General. No entanto, elas vão andar par e passo. Ora, o Brennan vai chamar todo esse pessoal e esse pessoal vai ficar irritado. Porque, o grande responsável por tudo isso é Obama e ele não está aqui. Ele vai sair livre e nós é que vamos entrar em cana. E o que ele está esperando é exatamente que surjam testemunhos com provas, não apenas ilações e insinuações, mas testemunhos com provas de que realmente Obama participou dessa trama para impedir a posse e depois para derrubar Trump. À medida, portanto, que à primeira vista parece ser ruim, na verdade é uma esperteza muito grande do Attorney General. Aliás, ninguém chega a essa posição sem ser um cara muito vivo e sabe e muito bem instruído na arte de investigar e intimar testemunhas. Ele não saiu das fraldas agora para ser Attorney General. Ele tem uma história por trás dele de processos judiciais que ele conduziu. Ele sabe muito bem como faz as coisas. Então, agora vamos a uma outra coisa importante que também vai acontecer. O investigador que está investigando para William Barr, Durham, ele vai focar em 10 ações do time de Robert Mueller, que foi o investigador-chefe anti-Trump, que colheu todas aquelas falsas informações sobre a Rússia, em conluio com a Rússia. Ele reuniu 10 questões que põem dúvida em tudo que Robert Mueller e seus asseclas fizeram. E elas serão investigadas por má conduta dentro do Ministério, aqui nós chamaríamos de Ministério Público. A primeira questão, não é a pergunta. Os promotores de Mueller alegaram ao tribunal que o voluntário George Papadopoulos, voluntário da campanha de Trump, bloqueou a investigação da Rússia no FBI. Mas entrevistas que estavam classificadas e foram desclassificadas agora, como falei no programa anterior, mostram que os funcionários de Mueller ocultaram do tribunal que Papadopoulos realmente se ofereceu para ajudar. Ele não bloqueou nada. Ele disse: eu estou à disposição. Me chamem que eu vou falar o que tiver que falar. Portanto, uma mentira já nessa primeira questão. Segundo, as evidências foram ocultadas, mostrando um tradutor na famosa reunião de Trump Tower, reunião que houve em 2016, antes, ainda em campanha,
que as discussões não incluíam nenhuma sujeira em relação a Hillary Clinton. Em vez disso, membros do Conselho Especial insinuaram que a reunião envolvendo o filho do presidente, Donald Trump Jr., era evidência direta de conluio da campanha, quando na verdade não foi nada disso. Ninguém falou de Hillary lá, porque a ideia que eles transmitiram foi de que a reunião foi para examinar aqueles documentos hackeados de Hillary para a Rússia. O terceiro, os documentos do tribunal foram editados enganosamente para parecer um e-mail do conselheiro de política externa da campanha de Trump, Sam Clovis, que disse a Papadopoulos para buscar contatos com a Rússia, quando, na verdade, o e-mail inclui um aviso para ele não fazer isso. É exatamente o oposto. O assessor, conselheiro de política externa do futuro candidato, ou da época candidato, futuro presidente Trump, disse ao Papadopoulos que nunca fizesse uma coisa dessas, porque não existia isso. Quarto, o memorando do vice-procurador-geral Rod Rosenstein, que estabeleceu o escopo da investigação de Mueller, aparentemente se baseou nas informações do dossiê Steele, já totalmente desacreditado, incluindo alegações de conluio com autoridades do governo russo. O dossiê Steele é aquele que eu já citei no primeiro programa e no segundo, eu acho, que é o agente do MI6 inglês que teria fornecido um dossiê da relação entre o Trump e Putin. Teria sido contratado pelos safados do FBI e da CIA para isso. Quinto, a equipe de Mueller continuou a investigar a narrativa de conluio por anos, embora a principal fonte deste Steele tenha dito que as alegações foram feitas em tom de brincadeira e não havia nada sério naquilo. Sétimo, um correio de voz do advogado da Casa Branca, John Dowd, em 2017, foi editado de forma enganosa para reforçar a narrativa de que Trump estava obstruindo a investigação. Notem que havia duas acusações. Primeiro, o conluio com a Rússia. E segundo, a obstrução à investigação desse conluio. Não houve nem o conluio, nem a obstrução. Tudo falso. Anos a fio tentando comprovar e não comprovaram nada. Oitavo, um acordo paralelo secreto, no qual os promotores prometeram não indiciar o filho do general Flynn como um material do acordo de confissão que não foi divulgado no tribunal. Alegaram inicialmente que o filho do general Flynn teria dado informações importantíssimas a respeito do pai e das ligações dele com a Rússia, que eu citei no primeiro programa sobre o Obamagate, e também da conversa dele com o embaixador russo nos Estados Unidos, Kislyak. Não existiu esse testemunho do filho de Michael Flynn. Nono, a aquisição indevida dos e-mails da equipe de Trump. Quer dizer, os e-mails trocados entre a equipe de campanha de Donald Trump foram hackeados, não por espiões estrangeiros, mas pelo seu próprio FBI, pela sua própria CIA. E também
falsamente contratado o John, se não me engano é John Steele, que era do MI6, para investigar o presidente americano, o candidato a presidente dos Estados Unidos. E depois de eleito, o presidente eleito. Isto é o escândalo que jamais aconteceu em toda a história dos Estados Unidos desde 1776, quando da independência. E, finalmente, advogados que deliberadamente enganaram o presidente sobre a decisão de alvejá-lo. O termo utilizado é esse, porque, na verdade, era não alvejá-lo, vamos dizer, fisicamente, dar um tiro nele, nada disso, mas sim de destruí-lo enquanto candidato, ou depois de tentar impedir a posse entre novembro e 20 de janeiro, e depois disso tentar o impeachment. Esses assuntos que eu estou falando até o momento, hoje, se referem ao primeiro Russiagate. Mas agora nós temos novidades sobre o Ukrainiagate também. Isso é de ontem. Foi descoberto um telefonema. Foi levantado e aberto o sigilo de um telefonema entre Joe Biden e o presidente Poroshenko, da Ucrânia. Esse telefonema, eu vou dar aqui alguns momentos importantíssimos dele, diz o seguinte: Poroshenko, para Biden, eu tenho boas notícias. Ontem eu fui ao escritório do promotor-geral. Promotor-geral é Shokin, que o Joe Biden disse que deveria ser afastado porque estava investigando Hunter Biden, seu filho, e ao próprio Joe Biden. Aí Joe Biden diz, sim, Poroshenko segue. Pedi especialmente a ele que renunciasse, como sua posição como promotor público. Ele prometeu me dar uma declaração de sua renúncia. E ele, logo depois, uma hora depois, apresentou a sua declaração. Biden responde, ótimo, great. Ele disse great, a tradução aqui está ótima, mas ele disse great, gritando. E ainda disse o seguinte, estou preparado para uma assinatura pública de compromisso de $1 bilhão de empréstimo à Ucrânia. Mais uma vez, não estou sugerindo que você queira ou não. Estou sugerindo que é isso que estou preparado para fazer. Mais uma vez, não será finalizado. Deixe-me, quando você e eu terminarmos de falar, que eu me junte com a minha equipe. Concordo com você. Há um senso de urgência nisso. Cerca de 14 minutos e 30 da chamada, isso foi em novembro de 16 já. Parabéns por obter um novo procurador-geral. Joe Biden dizendo isso. Eu sei que há muito mais nisso. Eu realmente acho isso muito bom. Vai ser crítico que ele trabalhe para reparar os danos de Shokin. Eu sou um homem de palavra. Agora que o novo Procurador-Geral da República está pronto, está do nosso lado, estamos prontos para avançar a assinatura da garantia de empréstimo de $1 bilhão. E eu não sei como você quer fazer isso. Vou deixar para você como você quer, decidir quando você quer e aonde você quer que seja. Veja bem, ele era vice-presidente dos Estados Unidos da América, ainda. Foi 2016, ele foi vice-presidente até dia 20 de janeiro de 2017. Joe Biden ainda diz a Poroshenko, nós ajudaremos você a obter a votação que você precisa. Deixe-me perguntar uma coisa antes que eu esqueça.
a respeito do Privat Bank. Isso está ficando muito, muito próximo. O que eu não quero que aconteça. Não quero que Trump entre na merda aonde ele pensa que está prestes a entrar. Porque ele sabia que Trump estava também tentando investigar essas situações. Onde ele está prestes a entrar e despejaria mais dinheiro na Ucrânia. Então, qualquer coisa que você possa fazer para pressionar o Privat Bank e fechar, para que o empréstimo do FMI seja antecipado, eu enfatizo que isso é fundamental para a sua segurança econômica e nacional. Sua segurança econômica e nacional. Quer dizer, esse tal de $1 bilhão já estava provavelmente incluída aí a gorjeta para o senhor Poroshenko. Notem que isso não entrou quando se investigou o Ukraine Gate, que foi agora, recentemente. Foi a tentativa de impeachment, quer dizer, foi o impeachment de Trump que passou pela Câmara de Representantes, mas foi barrado no Senado. Era exatamente sobre o conluio com o presidente ucraniano para a investigação de Joe Biden através das tramóias do seu filho Hunter Biden. Como que isso ficou escondido tanto tempo? Ora, este é um assunto que é extremamente importante, porque vejam bem, quando eu já citei isso aqui no primeiro programa sobre o Obama Gate, que tem a ver com o fato que o presidente, quando assume, ele recebe uma equipe preparada, na qual ele tem que retirar o que ele não quer e nomear gente que ele queira. Mas são milhares de cargos. E obviamente que nem todos eles são facilmente trocáveis. A maioria precisa de ser aprovado pelo Senado, aprovado primeiro por um comitê, depois pelo plenário do Senado. Outros precisam de muitas conversações e muitos negócios políticos para poder trocar um sujeito. Não é assim, ele não pode simplesmente dizer, está todo mundo que estava na gestão Obama, rua. E aí ele ia trabalhar com quem? Precisava, então, de algum tempo. E nesse tempo foram mantidos, obviamente, principalmente dentro da CIA e do FBI, agentes que continuaram lutando contra o seu presidente. Agora já presidente. Isto até agora. Vocês veem que já está no último ano do mandato do Trump. E só agora é que vai surgir esse telefonema de Joe Biden, de 2016. Vejam a canalice de gente que está lá dentro travando qualquer investigação a favor de Trump e contra o candidato que eles querem eleger, que é Joe Biden, que eu já disse num programa da Rádio Vox, que eu acho que Joe Biden não vai ser o presidente da República. Joe Biden vai pular fora. Ele já tentou botar a Hillary de vice, que eu acho que é quem vai ser a candidata, eu acho. Colocou também a Michelle Obama, quer dizer, uma mulher negra, então, seria o máximo, né? Aparentemente. Mas eles estão muito enganados, porque a aprovação do governo Trump, apesar de tudo isso, apesar do coronavírus, apesar de tudo, a aprovação de Trump está em 49% e a desaprovação em 43%.
Quer dizer, há uma última pesquisa da Gallup, que são as mais confiáveis lá, que indica que é possível que Trump perca para Joe Biden no número total de votos, como aconteceu com Hillary. Mas nos estados-chave, nos estados considerados estados-chave, Trump está levando em todos. Isso indica o quê? Que há uma boa perspectiva de reeleição de Trump, o que todos querem evitar. Todos querem evitar. Como estão fazendo aqui para evitar uma reeleição de Bolsonaro, como fizeram até uma facada para liquidar com a possibilidade, morto não pode ser eleito, é claro. Então, lá também, a situação é muito mais grave, porque lá eles têm um poder econômico muito maior nas mãos. E principalmente, os Estados Unidos se entregando para um sistema que o Partido Democrata, juntamente com a China e com a Rússia, querem fazer. Os Estados Unidos se entrega para apenas mais um país dentro de uma multilateralidade. Isso significaria o fim dos Estados Unidos como nós os conhecemos e o fim do Ocidente como nós os conhecemos. Eu fico por aqui, agradeço a audiência e a paciência. Até o próximo vídeo.